Hello guys, how are you? I hope you're all fine. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos a mais uma videoaula, sempre semanalmente conteúdo aqui para vocês que estão começando agora ou já começaram e estão procurando sempre dicas para impactar o inglês ou estão procurando mais dicas para aumentarem ainda mais o vocabulário ou precisam de direcionamento. Eu quero aprender inglês, vou começar agora e eu preciso de um norte. Essa aula é para qualquer um de vocês que se enquadrar dentro dessas características, tá bom? Essa aula de hoje é uma aula muito importante porque é uma aula que vai te ajudar muito a criar um mindset bem legal para você aprender inglês. Pensa aí, quantas vezes você, por exemplo, já parou de estudar inglês ou desistiu no meio do caminho, ou chega várias vezes, principalmente agora, janeiro terminou, iniciando fevereiro, sempre dezembro a gente pega as novas resoluções de fim de ano, né, para o novo ano. Então a gente fala, não, eu vou aprender inglês, vou começar, e aí eu vou fazer porque eu preciso, eu tenho que falar e tudo mais. E aí quando você percebe, janeiro já passou, já está em fevereiro, tempo está correndo e você ainda não começou. Tudo isso é porque você ainda não achou as motivações corretas para te fazer colocar um foco em aprender inglês. Então o que eu quero te passar aqui hoje são 5 dicas para te motivar nos seus estudos, para te dar um início, um meio e um fim. Um caminho para você trilhar que você vai ver que não vai deixar você desistir nesse meio do caminho. Você vai ter sempre recursos para se motivar e continuar nessa jornada de aprender inglês, tá bom? Então eu criei um PowerPoint para apresentar essas ideias aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. Just a moment. Só um momento, por favor. Ok, so let's start. Vamos começar. Nós vamos falar sobre 5 dicas para motivar os seus estudos. E eu quero que vocês tenham muito em mente essa foto do You will win. Você irá vencer. Sempre quando eu vejo essa foto, eu lembro muito do filme, é o meu filme preferido, A Procura da Felicidade. Não importa o horário ou quantas vezes passe na televisão, eu sempre vou parar, qualquer que seja o filme, um lançamento, eu vou assistir esse filme. Ele tem muitas dicas, ele é muito bom, uso muitas vezes ele com alguns alunos que estão fazendo o curso comigo para ajudar eles. Então, é um filme que eu particularmente amo, gosto muito desse filme e eu quero que vocês tenham essa imagem para começar comigo aqui, essa jornada para te motivar nos seus estudos, tá bom? Então, primeiramente, o que nós vamos falar? Qual é a primeira dica para você que quer se motivar e está no caminho para aprender inglês? O primeiro é você ter o seu objetivo. Qual o seu objetivo? Quais suas metas? Porque o objetivo, a nossa mente ela é muito seletiva, ela precisa ter um foco, ela precisa ver algo claro para ela trabalhar. Constantemente, quando você está andando, a sua mente está captando informação e ela tem que processar o que é importante e o que não é, o que é importante e o que não é. E se você não colocar para sua mente que o inglês, falar inglês é importante, você não vai conseguir aprender, vai desistir no meio do caminho. Por quê? Tá passando meu filme legal. Então, se você para o seu estudo para assistir um filme, seu cérebro entende, filmes são mais importantes que o inglês e começa a deixar de escanteio. Então, fica mais difícil de memorizar vocabulário, pronunciar palavras, treinar o ouvido, tudo isso porque você não tem um objetivo, você não tem as suas metas definidas. Então, a primeira coisa que você precisa é ter o seu objetivo. Eu preciso aprender inglês como se fosse a pessoa no fim de ano fazendo aquelas resoluções. Eu preciso falar inglês para determinada promoção que acontece nesse mês. Eu quero falar inglês dentro de um ano para concorrer a uma vaga, uma promoção dentro da minha empresa para um outro setor. Eu quero falar inglês porque eu tenho uma viagem agendada tal dia e até lá eu vou me policiar para falar inglês, para estudar até lá. Essas são as minhas metas, os meus objetivos. Tendo isso em mente, tendo esse foco, além de esse foco sempre te dar forças. Por exemplo, poxa vida, o ônibus atrasou, cheguei em casa 1 hora a mais do que eu deveria chegar e
perdi 1 hora do que eu tinha de estudo, porque eu fiquei com a minha família antes e agora estou com 1 hora menos para estudar. É o seu objetivo, o seu foco, a sua meta que vai falar para você, não, dorme 1 hora menos, eu vou estudar todo o meu tempo normal porque eu tenho um plano, eu tenho uma meta lá na frente. Isso te dá forças para você vencer esses percalços que a rotina vai te colocando, tá bom? Então, primeiramente, tenha esse objetivo. Vai te ajudar a te motivar e vai principalmente te ajudar, a sua mente vai ser mais seletiva com o conteúdo que você aprende. Sempre que você está aprendendo um conteúdo, a sua mente vai ficar, como que eu posso usar isso no meu objetivo? Como que esse vocabulário é usado na minha empresa, na minha viagem? Então a sua mente começa a trabalhar em prol daquele foco, tá bom? Então qual o seu objetivo? Quais são as suas metas? O que vai acontecer quando você falar inglês fluente? Tem que ter isso em mente quando você vai dar o primeiro passo, o rumo a começar a estudar inglês. Combinado? Então, primeira coisa, anota aí qual é o seu objetivo, quais são as suas metas, por que você precisa falar inglês. Deixa isso o mais detalhado possível, é o seu primeiro passo, deixa ele sempre perto do local onde você estuda, tudo isso vai auxiliar bastante, tá bom? Então, vamos partir agora para a nossa segunda dica, que é saiba como você aprende. Já se passou, está muito obsoleto o tempo de que aprender era só entrar numa sala, sentar, parar, olhar para frente, prestar atenção numa pessoa falando. Não, já acabou isso, não é mais essa época. Nós temos várias informações, várias mídias diferentes trazendo conteúdo para a gente. O que a gente precisa é saber como nós aprendemos. Somos mais visuais, preferimos ver a informação através de imagens, vídeos, precisa ter algo colorido, cores, essa junção mais atraente aos nossos olhos. Eu sou mais auditivo, eu gosto de ouvir palestras, podcasts, eu sou mais sinestésico, eu preciso escrever, fazer cópia, associar com desenhos. Eu gosto de, enquanto estou ouvindo, andando para a ideia, eu sinto que processa melhor. Você tem que saber como você aprende, como que você recebe, gosta de receber essa informação para que aí o aprendizado comece a se tornar mais efetivo. A maioria das pessoas desistem no meio do caminho de aprender inglês por isso, porque o meio que elas estão aprendendo não batem com o estilo de aprendizado dela. E aí elas acham que o problema está com elas, que elas não são capazes de aprender inglês, que inglês é difícil, deveria ter começado antes, agora está mais tarde, fica mais difícil porque estou mais velho. Então as pessoas começam a colocar essas crenças limitantes na cabeça e isso acaba prejudicando o desempenho delas. Então, saber como você aprende é extremamente importante. Caio, como que eu posso saber como eu aprendo? Eu não tenho essa noção. Lá no nosso canal do YouTube, na descrição desse vídeo, vai ter um link para um vídeo nosso, de uma videoaula, onde nós ensinamos você, através de um questionário bem detalhado, com algumas perguntas, para você descobrir como que você prefere aprender. Você é mais auditivo, mais visual, mais sinestésico, e para cada um desses, como que você pode combinar as informações para agradar mais os seus canais de aprendizado, tá bom? Então vai ficar o link desse vídeo lá na descrição desse vídeo, dessa aula aqui de hoje, tá bom? É só vocês clicarem depois e aí vocês vão poder fazer esse teste e descobrir o estilo de aprendizado, tá bom? Então, segundo passo, saber como você aprende, certo? Então, bora lá para o nosso terceiro passo, terceira dica, que é agenda. Guardem bem essa frase, pessoal. Consistência e não persistência. Por que consistência é melhor do que persistência? Você já conheceu aquela pessoa que fala, não, eu gosto muito do inglês, eu vou aprender inglês, eu não desisto, o inglês eu preciso e tudo mais. E aí quando você vai ver, é uma pessoa que começa um curso aqui, aí falta 3 semanas, volta, estuda por 6 horas num dia, depois fica 2 meses sem ver o conteúdo, aí fica um ano inteiro em estudar, aí volta no outro. Não, porque eu já tentei várias vezes antes, não consegui, mas agora eu vou conseguir. Então, as pessoas têm essa visão errada, elas acham que você tem que ser persistente para aprender o idioma, quando na verdade o que você precisa é ser consistente, você precisa criar a sua agenda de estudos. Para um momento e pensa na sua semana inteira, pensa de segunda
a domingo, desde o horário que você levanta até o horário que você vai dormir. O que que você faz? Quais são as suas pausas no trabalho ou no seu estudo, se você está fazendo faculdade, um curso técnico ou algo do tipo? Quais são as suas pausas? A partir do momento que você tem a sua agenda, começa a fazer igual nessa imagem, começa a marcar dia de estudo, dia de estudo. Não consegui fazer nesse dia, mas fiz nesse outro. Por quê? Porque dessa forma você vai ter uma agenda e uma consistência no seu estudo. Estudar inglês é a mesma coisa que você ir numa academia, por exemplo. Você não chega na academia o dia que você quer, de mês em mês, levantando o peso que você acha que você tem que levantar, fazendo todos os exercícios errados, sem nenhuma. Não, eu vou ficar musculoso, não importa quanto tempo leve. Você é persistente, mas você não tem consistência. Então marca lá no calendário, pega um calendário grande, deixa bem visual. Estudar inglês, X horas até X horas. Estudar inglês esse dia, fazer tal coisa, esse descanso. Conforme você tem uma consistência, você tem, por exemplo, conteúdo, tempo de descanso, sua mente processa essa informação, conteúdo, tempo de descanso, processa essa informação e assim consecutivamente. É muito melhor estudar dessa forma, o aprendizado se torna mais efetivo, você não fica, por exemplo, eu estudei 6 horas ontem, eu tenho que estudar mais 6 horas amanhã, meu Deus, e aí você começa a ter esses pensamentos de desistir. Tudo isso por quê? Porque você não tem uma consistência. Você estuda muito um dia, pouco no outro, muito num dia, depois fica um tempão sem estudar, e aí volta e fica tudo confuso. A sua mente não entende isso e você começa a achar novamente. O inglês não é para mim, é muito difícil, devia ter começado antes. Todas aquelas desculpas, quando na verdade o problema é algo que pode ser resolvido facilmente, que é você criar sua agenda de estudo. Caio, o que você recomenda? Recomendo estudar 2 vezes por semana, no mínimo. Por quê? Porque aí você tem segunda e quarta, terça e quinta, segunda e quinta, terça e sexta. Você tem aqueles dias de descanso e você tem o dia de estudo. E aí, poxa, eu não consegui fazer tal dia, mas eu tenho que fazer 2 vezes por semana. Então eu vou fazer num outro dia livre. Eu posso perder aquele dia, mas não perco a minha semana. Então, se eu fizer dessa forma, fica melhor, fica muito mais efetivo o aprendizado, tá bom? Então, o próximo passo é esse, é você criar a sua agenda. Deixa o mais visual possível, coloca marcações coloridas, post-it, deixa bem agradável para você. Não, tá aqui, eu vou cumprir a minha agenda. Combinado? Então, vamos partir para a nossa próxima dica aí para motivar, dar um up nos seus estudos, que é usar conteúdo do seu agrado. Não adianta, se você pegar aqueles livros com aquelas regras e historinhas que contam a história de menino conversando, fazendo tal situação, e aí a sua mente pensa, mas no que eu vou usar isso daqui? Esse menino, ele está conversando sobre isso, eu não vou usar. Como que vai ajudar no meu objetivo que eu tracei lá no começo? Não vai. Por quê? Porque é um conteúdo obsoleto, não tem nada de novo, não é atraente para sua mente. Então, o que você tem que fazer? Usar conteúdo do seu agrado. Em algumas aulas, eu já falei que algumas pessoas costumam, por exemplo, trabalhar com diálogos situacionais, elas gostam muito. Outras utilizam música, outras utilizam a música X e outra a Y, não a mesma. Se eles utilizam um vídeo, não é o mesmo. Por quê? Porque para cada pessoa é diferente, cada um tem um gosto, é muito particular. Então, conforme você usa conteúdo que te agrada, por mais que você tenha dificuldade no começo, a sua mente sempre fica atenta para você descobrir, poxa, eu gosto disso, eu quero saber o que acontece logo em seguida. Então, usar conteúdo do seu agrado é muito melhor e impacta diretamente naquilo que você vai aprender. Por exemplo, eu gosto muito de aprender com séries. Aprendi muito com Seinfeld, principalmente, e várias outras séries, desde o meu começo, lá em 2005, 2004 e 2006 e 2007, quando eu iniciei fazendo o curso na Universidade do Inglês. Então, isso foi o que eu mais fiz, assistir séries. E aí, passava depois eu a Patroa das Crianças e eu ia assistindo séries. Era isso que eu adorava trabalhar. Tem outras pessoas que não gostam de séries, mas o que elas gostam? Elas gostam de filmes, por exemplo, ou então músicas.
Existem vários e vários conteúdos que você pode utilizar. O que eu recomendo para você? Vai trabalhar com uma série ou com um filme, segue uma ordem nas legendas. Se você não tem facilidade de acompanhar vídeo e legenda, começa com a legenda em português, para você treinar seus olhos a acompanhar duas coisas ao mesmo tempo. Depois, sentiu mais confortável, passa para a legenda em inglês. Sentiu mais confortável, começa a assistir sem legenda. A mesma coisa com a música. Começa primeiro na nossa sequência perfeita. Começa primeiro com a letra em inglês, acompanhando, depois em português e depois canta junto, tá bom? Se você quiser mais dicas de como trabalhar com filmes, com séries e com música, digita lá no nosso canal do YouTube, música, séries, filmes, tem uma lista bem grande de recomendações, de dicas para você trabalhar com esses 3 conteúdos, tá bom? Mas sempre utilize coisas que são do seu agrado, vai tornar muito mais dinâmico e não vai tornar maçante o seu aprendizado, tá bom? Por último, o que nós vamos falar agora da próxima dica para motivar o seu estudo é celebrar pequenas vitórias, ou seja, celebrando pequenas vitórias. E eu acredito que quando se fala de pequenas vitórias, essa imagem resume muita coisa. Por quê? Imagina se no primeiro passo de uma criança, uma mãe ou um pai falasse: moleque, você está andando e você deu o seu primeiro passo agora. Você já devia estar correndo, já era para você estar fazendo muito mais coisa. Imagina se não fosse celebrado o primeiro passo de uma criança. O que poderia acontecer com ela logo em seguida? O que acontece? Nós brasileiros, nós tendemos a ser muito mais críticos quando se trata de aprendizado. Então, o que acontece? Eu quero falar inglês, eu só vou estar contente quando eu falar inglês. Eu acertei aqui uma tradução que eu nunca acertei, mas eu quero falar inglês. Deixei passar aquela conquista. Eu acertei aquela pronúncia que eu tinha uma baita de uma dificuldade. Quero falar inglês. Eu nunca paro e celebro as pequenas vitórias. Então, lembra do exemplo que eu falei lá da academia? Quando a pessoa chega na academia, ela não pode simplesmente celebrar: eu quero perder 30 quilos, só vou celebrar quando eu perder 30 quilos. Não. Por quê? Porque senão ela vai perder a motivação no meio do caminho. Caramba, 30 quilos é muita coisa, será que eu vou chegar lá? Não. Celebra 5 que você perdeu aqui, 5 nesse outro período de tempo. E você conforme, poxa, é verdade, achei que não começava, eu dei o primeiro passo, daqui a pouco eu vou estar correndo, vamos dizer assim, eu vou conseguir a minha meta. Então tem que celebrar essas pequenas conquistas para te dar força. É possível, olha só, eu consegui, vou celebrar, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou me dar um presente. O meu presente vai ser eu comprar um chocolate que eu gosto muito, e isso vai ser o presente para mim mesmo por ter feito isso. É algo simples, mas o ato de celebrar pequenas vitórias te dá uma motivação tão grande que vai ser muito importante ao longo do seu curso, do seu aprendizado do inglês. Então vai lá, você traçou o seu objetivo, traçou as suas metas, então quando você pegar e chegar na primeira meta, meu Deus, eu estou falando esse pequeno texto aqui completo, meu Deus, eu consegui fazer uma tradução e eu olhei 2 vezes só no tradutor. Celebra, porque antes você olhava 15, celebra bastante. Isso te dá uma motivação para você voltar no outro dia e continuar praticando, tá bom? Então, se você fizer isso, seguir essa ordem, você vai ter um início, um fim, você vai ter um belo de um plano para você começar a praticar o seu inglês, dar uma motivada, não desistir no meio do caminho, tá bom? Certo? Combinado? Então, guys, let me go back. Deixa eu voltar aqui a tela. Ok, so everybody can see me. Agora todo mundo consegue me ver aqui. Então, dessa parte, pessoal, vamos só relembrar que as 5 dicas para você dar uma motivada no seu aprendizado do inglês. Primeiramente, você tem que ter o seu objetivo bem alicerçado. Depois, você tem que saber como que você aprende. Isso é o mais importante. Agenda, consistência é melhor do que
persistência. Depois disso, use conteúdos do seu agrado. A maioria das pessoas adora trabalhar com filmes, séries e música. No nosso canal, nós temos dica para esses 3 conteúdos, tá bom? E depois disso, usar o conteúdo que mais te agrada. O final, celebre pequenas vitórias, combinado? Isso vai te dar uma motivação muito grande para você seguir no seu caminho de aprender inglês, combinado? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Apliquem, anotem, literalmente apliquem. Se você está começando agora, aplica isso certinho. Você vai ver que em pouco tempo, dentro de um mês fazendo isso, 2 meses, você já vai colher frutos impressionantes. Então, continua, faz isso certinho que vai dar certo lá na frente, combinado? Se é a primeira vez que você está chegando no canal, seja bem-vindo. Baixa aqui o que a gente deixa para você de bônus, que é o nosso guia prático, para te dar também mais palavras, as 200 mais utilizadas, te dar dicas para treinar a pronúncia das vogais, quando que é som de I, quando é som de I, quando é som de EI, por exemplo. Tem várias e várias dicas lá para você que está começando, tá bom? E fica ligado aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e clica naquele sininho que fica do lado para receber as notificações quando nós tivermos novas aulas ao vivo e novos conteúdos disponíveis aqui no canal. Combinado? Deixe o seu comentário também, compartilhe com seus amigos e em breve eu tô aqui de volta com mais conteúdo para vocês. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e vejo vocês na próxima. Bye bye, guys. Tchau, tchau, pessoal.